Poxa, gente, como se fala em perdão hoje, né? Na verdade, não hoje, há tantos anos, desde que eu tô vivo, né? Já não foi ontem que eu nasci, né? Como se diz, eu não nasci ontem. Eu escuto falar sobre perdão, como é importante perdoar, perdoar, perdoar. Né? A Igreja Católica, os cristãos falam muito sobre isso, perdoar, perdoar, perdoar. Temos que perdoar, temos que perdoar. Bom, tanto se fala nisso porque é difícil perdoar, né? As pessoas têm dificuldade. Eu já tive, já tenho, você já teve, ainda tem, enfim. Nós temos dificuldade de perdoar. Essa é a questão, né? Só que eu fui descobrindo uma coisa com o passar do tempo, conseguindo acessar alguns determinados conhecimentos, lendo pessoas infinitamente mais sábias e com muito mais conhecimento do que eu fui aprendendo o seguinte, que o perdão é muito difícil porque, na verdade, o perdão é uma coisa impossível. Ai, meu Deus, o perdão é uma coisa impossível. Você já tinha escutado falar dessa forma sobre o perdão? Você nunca se perguntou por que o perdão é tão difícil? E agora? Por que será? Será que o Eduardo Jacques ficou louco? Ou será que tem alguma coerência nisso que eu estou falando? O perdão, vou dizer para você, o perdão é uma coisa impossível. Agora, você sabe o que não é impossível? É a aceitação. Quando você fala assim, de verdade mesmo, quando você fala assim, eu não perdoo o que fulano me fez, na verdade você está querendo dizer, eu não aceito o que o fulano me fez. Eu não aceito o que ele me fez, como ele me fez. Eu não aceito. A aceitação é algo que nós podemos trabalhar de forma voluntária. Você vai começar a olhar para a situação e falar assim, fulano fez, e daí? Fez mesmo. E o que tem? Ele fez, ele é assim. Eu também não sabia fazer melhor na época do que eu fiz, então a coisa foi se configurando de uma determinada forma e acabou como acabou. Foi isso. Compreende? Isso é trabalhar a aceitação. Quando você reduz as expectativas de como as coisas deveriam ter sido, você consegue aceitar. Quando você começa a tirar as suas fantasias do que você achava que deveria ter sido e como deveria ter sido, quando você começa a limpar toda essa merda mental que está deixando você podre por dentro, você consegue simplesmente aceitar que as coisas aconteceram como aconteceram. Porque afinal de contas, querubim do céu, não haverá outra história para você viver. O que passou, passou. É assim como passou que aconteceu. Cabe você agora aceitar o que aconteceu. Ou você vai ficar se debatendo até quando? Igual uma criança birrenta dizendo que não poderia ter sido assim. Gente, aí entra a nossa infantilidade. Aí entra a parte que nos cabe, que é aceitar. Não, vou dizer para você, você não pode perdoar. Você pode aceitar. Você pode aceitar que isso que é a sua mágoa, que você não perdoa, aconteceu. Aconteceu como aconteceu. Ah, porque meu pai é assim, porque minha mãe foi assim. Pois é, foi assim. Não, mas eu queria que tivesse sido mais assim, menos assado. Não foi, filhinho, não foi. Não foi. Foi como foi. Você consegue aceitar? Você consegue aceitar que foi como foi, apesar das suas fantasias, da sua viagem na maionese? Você consegue aceitar que as coisas são como são, que você é como é? Porque tem gente que não se perdoa também. Olha que merda, gente. Tem gente que não se perdoa. Talvez seja até mais comum do que treta com os outros. Você consegue aceitar que você é como é? Você consegue aceitar a idade que você tem, se você tem alguma dificuldade, se você não é tão bom em alguma coisa que você queria muito ser, você consegue aceitar? Porque até para mudar, tem coisas que a gente pode melhorar. Até para melhorar você tem que se aceitar primeiro.
compreende? E para perdoar, primeiro você tem que aceitar. O perdão é uma consequência. O perdão é um movimento involuntário da nossa consciência, da nossa mente. A partir do momento que nós fazemos um movimento voluntário, que é a aceitação. Quando eu aceito que algo aconteceu como aconteceu, automaticamente, de forma mágica, eu começo a perdoar aquilo. E sabe o que é mais bonito dessa história toda? É que a raiz da palavra perdoar significa também, né, deixar ir. É exatamente o movimento do perdão. Então, por que não nos atentamos tanto a isso, pelo menos na nossa cultura? Isso é visível, porque talvez pouquíssimas pessoas estejam abordando dessa forma. Sinceramente, vejo pouquíssimas pessoas, não sei na verdade, aqui na nossa cultura, na nossa sociedade, se alguém está falando assim da matéria do perdão, né? Mas a partir desse movimento positivo, desse movimento que nós temos como atuar nele, que é a aceitação, a partir do momento que nós podemos aceitar aquilo que é tão difícil, que na verdade não pode ser feito de forma direta, acontece, que é o perdão. Então, vamos reduzir as nossas mágoas, o nosso ódio, nosso desprezo, a nossa mesquinhez. Vamos olhar para o passado, vamos olhar para nós mesmos, vamos deixar ir aquilo que nós estamos carregando com tanto peso. Vamos, para fazer isso, vamos aceitar que as coisas são como são e foram como foram. Isso faz sentido para você? Isso muda alguma coisa para você nesse momento? Deixa aqui comentários, por favor, respondendo isso. Eu vou ficar muito satisfeito em ler. Tá bem? Até o próximo vídeo.